pessoal, dando continuidade aos vídeos que eu faria das palestras que foram realizadas no Congresso Online da Síndrome de Prader-Willi nos Estados Unidos, hoje eu vou falar sobre a palestra que eu acabei de assistir, que foi de uma nutricionista, da Melanie Silverman. E a Melanie é uma nutricionista com muita experiência na síndrome de Prader-Willi, trabalha junto com a doutora Jennifer. E eu vou destacar aqui alguns pontos da palestra que eu achei bastante interessante. Então, a palestra dela foi sobre qual é a nutrição adequada para as crianças com a síndrome de Prader-Willi. A primeira coisa que eu achei importante é que ela diz que a nutrição ela não é preto no branco. O que isso significa? A nutrição ela pode ser flexível e ela deve ser individualizada, personalizada, dependendo de cada criança. Uma outra coisa que ela colocou, e eu achei isso extremamente importante, é que, assim como toda criança, a criança com a síndrome de Prader-Willi precisa ter uma dieta variada e uma dieta que contenha todos os macros e os micronutrientes. Então, dentro dos macronutrientes, né, é importante a gente destacar que as crianças têm necessidade, sim, de ter proteína, gordura e carboidrato na sua dieta. Eu sei que a questão do carboidrato muitas vezes é uma dúvida que as mães têm, muitas vezes elas querem restringir muito, mas a Melanie deu dicas nessa palestra, então, da importância do carboidrato bom e do carboidrato que não é tão bom. Então, ela fez uma lista separando em quais seriam esses carboidratos que essas crianças poderiam comer sem nenhum problema e quais os carboidratos que deveriam ser evitados. Não são carboidratos totalmente proibidos, mas eles devem ser regulados para que a quantidade seja muito pequena e, de preferência, não faça parte do dia a dia das crianças com a síndrome de Prader-Willi. Então, em relação aos carboidratos bons, entram aqui os vegetais, as frutas, grãos integrais, lentilha, feijão, o arroz integral, a quinoa, a aveia. Esses carboidratos têm uma função importante de dar energia para o organismo e eles podem e devem fazer parte da dieta da criança com a síndrome de Prader-Willi. Por outro lado, quais são os carboidratos que devem ser evitados? Então, arroz branco, pão branco, o macarrão branco, bolachas, bolos, sucos, mesmo que sejam de frutas, então é preferível que a criança coma a fruta e não tome o suco, muffins, donuts e sorvetes. Então, esses seriam os carboidratos que a criança que tem a síndrome deveria evitar. O outro ponto bastante importante que a Melanie disse na palestra dela é em relação à leitura de rótulos. Um outro ponto bastante importante que ela abordou é que vocês não devem manipular ou mudar a dieta por conta própria. Sempre é necessário que o médico que acompanhe a criança, que o nutricionista que esteja acompanhando a criança, seja informado das mudanças que vocês pretendem fazer para alterar, né, para embasar essas mudanças ou até mesmo para não deixar que seja feita alguma mudança que pode ter algum problema, por exemplo, diminuir muito o carboidrato, né? Muitas vezes, quando a diminuição do carboidrato ela é muito grande, sem o rigor que a nutricionista faz, muitas vezes essa criança começa a diminuir a curva de crescimento. Então, ela chamou bastante atenção que diminuir muito o carboidrato também pode fazer falta depois para o crescimento da criança. Então, não façam nenhuma mudança da cabeça de vocês. Procurem a ajuda dos médicos que estão acompanhando, né, o filho de vocês e a nutricionista também.
então sobre o tipo de dieta mais indicado para as crianças com a síndrome de Prader-Willi. Ela coloca no topo dessas dietas a dieta do Mediterrâneo. Inclusive tem um post que eu já fiz há um tempo atrás sobre a dieta do Mediterrâneo. E essa dieta ela tem bastante benefício, né, para as crianças, porque ela é fonte, né, de ricas, principalmente em vegetais frescos, como frutas e legumes. Ela tem uma quantidade adequada de proteína e de gordura, e entra aqui também os carboidratos saudáveis. Ela deu algumas dicas de cardápios, né, que fazem parte da dieta do Mediterrâneo. Então, de preferência, sempre os alimentos frescos são as melhores opções. Mas ela dá aqui outros alimentos que fazem parte, então, por exemplo, como o ovo, como os vegetais, o salmão, o brócolis, os pães integrais, né, o arroz integral. No café da manhã, ela dá uma dica de leite com aveia e nozes e um pouco de leite de coco para dar um gostinho um pouco mais adocicado, omelete com vegetais e aí uma torrada integral para acompanhar. É lógico que muitas das dicas que ela acabou dando, muitas vezes não faz muito parte do da nossa rotina, né, aqui de brasileiros, da nossa alimentação, mas tem algumas coisas que eu achei bastante interessante, por exemplo, o atum com pão integral e pepino e uma maçã de sobremesa, a lasanha de berinjela, que muitos aqui a gente já conhece essa receita aqui no Brasil, peixe assado com salada. É lógico que ela acabou dizendo também que muitas vezes parece que isso vai ser muito pouco, que as famílias ficam preocupadas com isso, que não teria problema algum de acrescentar junto a isso um arroz integral ou uma torrada integral, desde que a criança também goste, ovos. Ela inclusive deu a dica de pão integral com pasta de amendoim. Essa pasta de amendoim ela é muito comum nos Estados Unidos, aqui pra gente não é. Então a minha dica agora, essa é uma dica minha, não introduzam coisas na alimentação do filho de vocês se não faz parte da nossa rotina e do nosso dia a dia, só porque eu tô falando ou porque ela falou. A cultura americana é muito diferente da nossa, né? Então tem coisas que nós comemos aqui que eles não comem lá e vice-versa. E para os bebês, ela deu uma dica de um site que eu vou deixar escrito aqui depois no vídeo, mas ela também alerta que mesmo nesse site que tem várias receitas para bebês, que vocês devem avisar o pediatra, mostrar para ele se tudo bem fazer. Tópico interessante, né, que a Melanie discutiu foi sobre a gastroparesia. A gastroparesia é a lentidão que o estômago tem, né, das crianças com Prader. Então, muitas vezes, o que dificulta o esvaziamento gástrico é o excesso de fibra. Apesar de ser um alimento importante, tanto as frutas quanto os legumes, o excesso de fibra pode prejudicar o esvaziamento gástrico, dando aí distensão abdominal, dor abdominal, azia e os vômitos, apesar de serem raros. Então, o que ela fala bastante é para não dar, por exemplo, uma refeição, um prato cheio de legumes e verduras, né? E aí um excesso de fibra. Por isso que ela fala da importância de ter todos os grupos de alimentos, ter também um pouco de carboidrato e um pouco de proteína. A Melanie também fez uma pergunta, né, para as pessoas que estavam assistindo. Essa é uma pergunta que eu faço para vocês: como vocês se sentem cozinhando para os seus filhos e para suas famílias, né? Então ela disse que muitas pessoas falam que gostam, mas muitas mães falam que esse é um momento bastante difícil. Não só porque não gostam, porque elas ficam com medo, ficam apreensivas. Então ela deu algumas dicas para esse cozinhar para os filhos, cozinhar para a família fique um pouco mais fácil. A primeira dica que ela disse é para que as famílias tentem fazer o máximo possível das refeições juntos. A gente sabe que no dia de hoje é bastante complicado, muitos pais e mães trabalham, ficam fora, mas se for possível, pelo menos uma refeição que toda a família participe, seria muito legal. Lógico que se puderem mais vezes, melhor ainda. Então, para essa refeição, que vai ser a refeição aí principal, onde todo mundo vai estar, ela sugere começar fazendo uma lista, então, como se fosse um cardápio semanal. E vocês vão perder um pouquinho de tempo, aí 20 a 30 minutos na semana,
ou no computador, ou no próprio papel branco, fazendo uma lista de segunda a segunda, o que vocês vão comer nessa refeição. Então, essa é a primeira coisa, fazer o cardápio semanal. Na segunda dica, façam a lista de compra dessas refeições que vocês já selecionaram. Depois se programem para fazer as compras. E ela disse que antes de fazer a lista, verifique o que vocês já tenham em casa, para não comprar coisas que vão ser repetidas e depois acabar se perdendo, né? Bom, e ela disse que quando isso começar a fazer parte da rotina de vocês, para a dieta ficar mais equilibrada e mais saudável, para vocês incluírem também nessa lista de compras, tanto o café da manhã quanto os lanches. Comecem com uma refeição, uma programação mensal para uma refeição, e à medida que isso for ficando um hábito e cada vez mais fácil, vocês podem ir fazendo o cardápio da semana de todas as refeições do dia. Outras dicas importantes que ela deu, então, além de comer juntos, né, a maioria das refeições que possível, a família toda, é importante definir alguns limites, né, para a criança saiba se portar na hora da refeição. Então, combinar o que é proibido, então, por exemplo, jogar comida fora, gritar, não respeitar o outro, né? Aproveitar esse momento para ensinar o seu filho como usar o guardanapo, como comer com a boca fechada. Isso muitas vezes é também um exemplo que os pais dão. Ela considera que esse momento junto pode estimular muito a criança, não só a conversar, aprender hábitos saudáveis, mas um momento em que a família possa curtir. Então, esse momento da alimentação juntos em família, ele deve ser tranquilo, sem brigas e principalmente sem televisão, sem celular, sem nenhuma tecnologia aí atrapalhando. Uma outra dica bastante importante, que eu concordo muito, é entrancar geladeiras e armários, né, para prevenir esses acessos e essas roubadas que muitas vezes essas crianças têm. Apesar disso ainda parecer muito complicado para algumas famílias, a maioria das famílias, isso eu também posso falar a mesma coisa, refere mais segurança e tranquilidade quando isso é feito. E não é incomum a gente escutar dos próprios adolescentes que eles preferem que seja feito dessa maneira porque eles sozinhos não têm esse total controle. Um outro ponto que ela abordou foi em relação ao uso dos adoçantes artificiais, que segundo ela, mesmo sendo sucralose, sacarina, xilitol, sorbitol, aspartame, ela não gosta de usar nenhum tipo de adoçante, porque muitas vezes esses adoçantes, eles não são bem tolerados, né, podendo causar diarreia, ânsia de vômito, dores de cabeça, então ela prefere não usar. Um outro ponto importante é sobre hidratação. Nós já sabemos que as crianças com Prader têm certa dificuldade de tomar água, e aí ela também orienta a fazer a saborização da água, que é colocar uns pedacinhos de fruta, colocar canela, colocar pepino, para que a criança possa aceitar de uma maneira mais fácil a água também. E um outro ponto que ela falou muito na palestra, repetiu várias vezes, é da importância da atividade física. Então, sempre que uma criança ganha peso, ela disse que é um momento muito estressante para todas as famílias, mas que a primeira coisa é não se desesperar com o ganho de peso. Então, o ganho de peso quanto de altura deve ser acompanhado com o pediatra, e nesses momentos em que acontece o ganho de peso, isso é comum, a curva de peso pode variar muito nas crianças com Prader, mas não é para se desesperar e já querer logo de cara cortar muitas coisas da refeição ou cortar muitas calorias. Então, a primeira dica que ela dá é tentar aumentar a atividade física do seu filho. Se ele conseguir aumentar 30 minutos de caminhada 2 a 3 vezes por semana, e não se apavorar nesse momento. Tentar achar uma saída, mas não corte nenhum alimento da refeição do seu filho e nem diminua muito as calorias sem falar com o pediatra, sem falar também com a nutricionista. Bom, e para finalizar, então, o resumo da palestra com os pontos mais importantes que ela mesma deixou, então, no final, foram os seguintes. Primeiro, ter alimentos nutricionalmente bons, mas que sejam variados. Não repita sempre a mesma comida no dia a dia, tem que ter variedade.
Estruturar as refeições, os lanches, né? Como eu falei, fazer aquelas listas, refeição semanal e sempre tentar comer juntos na mesa. Não diferenciar o que seu filho vai comer do que você come, todos devem comer comidas parecidas. Na hora da refeição, muito importante não ter TV, todos têm que sentar à mesa, prestar atenção no que estão comendo e ter uma conversa saudável. Trancar geladeiras e armários, isso é uma experiência positiva, como eu já comentei. Intensificar a atividade física sempre que possível, acompanhar as curvas de crescimento e de peso com o pediatra, se possível verificar semanalmente o peso do seu filho, mas também sem grandes estresse, se isso não puder ser feito, ficar atento aos sinais de gastroparesia e conversar sempre com o médico que acompanha o seu filho sobre toda a mudança da dieta que você pretende fazer ou que você viu e que você quer mudar, tá bom? Não faça nada sozinho, existem as equipes que acompanham vocês. Era isso, até o próximo, abraço.